A natureza é algo belo e possui diversas características interessantes em cada ser vivo que habita nosso planeta azul. Contudo, não conhecemos tudo sobre eles. Por isso, este vídeo escolhemos uma das plantas pouco conhecidas por jardineiros iniciantes e pelos belos estudantes iniciantes dentro do universo da biologia. Isto é, hoje vamos conhecer tudo a respeito do que é o antúrio, uma planta singular e fantástica para qualquer residência ou prédios. Entretanto, antes de iniciarmos, peço que você compartilhe este conteúdo com seus amigos que ainda não conhecem nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like. Vamos lá? O antúrio é uma planta da família Araceae e possui o nome científico antúrio, que no latim significa algo como flor de cauda, algo que representa muito bem a planta, visto que ela faz parte do gênero de plantas rasteiras ou trepadeiras, contendo diversas variações nas colorações de suas flores que variam conforme a espécie. Sim, o antúrio possui diversas espécies. No total, são mais de 600 espécies de antúrios que possuem suas características únicas. Contudo, neste vídeo vamos abordar especificamente o antúrio andraiano. O antúrio, que apresenta as cores de sua espata em tons avermelhados e é o mais comum em apartamentos. Desta forma, entendendo que essa planta tem a oferecer, como cuidá-la, qual o seu tempo de vida, bem como aprender a como fazer mudas da mesma. Para que serve o antúrio? O antúrio possui diversas funcionalidades, algumas para a saúde e outra para a estética do ambiente e, claro, uma das melhores plantas para aprendizado. Como assim aprendizado? O antúrio é um tipo de planta que necessita de cuidados especiais para que tenha um tempo de vida útil, forçando que você tenha cuidados extras com ele. Dessa forma, se você está querendo aprender mais sobre plantas para jardins ou áreas verdes, comprar um antúrio pode ser uma ótima forma de ganhar responsabilidade com seu jardim. Agora, caso você ainda não esteja convencido se deve ou não ter um exemplar de antúrio, talvez conhecer um pouco mais de suas características positivas o ajude. Vamos começar com, primeiro, antúrio pode evitar alergias. Uma das características especiais do antúrio é a sua capacidade auxiliar em inflamações na pele, sendo muito utilizado na medicina para tratar estas doenças. Claro, não recomendamos que você faça nenhum tipo de ingestão ou uso da planta de forma caseira, já que isso pode fazer você ir parar no hospital. O antúrio, apesar de possuir boas qualidades, não é recomendado estar perto de crianças e animais, visto que é nocivo à saúde e pode levar a óbito. Basicamente, se um ser humano entrar em contato com oxalato de cálcio, um composto não venenoso, mas que pode causar um edema, o que causa asfixia. Segundo, limpar os gases tóxicos do ambiente. Pode ser que você não tenha se assustado com as capacidades que o antúrio tem nos seres vivos, mas ele não é de todo mal e possui outras vantagens. Isto é, ele possui a capacidade de retirar os gases tóxicos do ambiente, purificando a sua casa e, dessa maneira, tornando todo o local mais agradável. Mas que tipo de substância ele poderia limpar da minha casa? De acordo com estudos realizados pela NASA, esta planta é ótima para limpar diversas substâncias, como, por exemplo, amônia, formaldeído, tolueno chileno. Quase todas estas substâncias são encontradas dentro da sua casa, como em gases, refrigerantes, agentes de limpeza, cosméticos e solventes dentro de casa. Terceiro, decorar o ambiente. A última utilidade, e talvez a mais previsível, é a de poder integrar-se na casa perfeitamente, sendo uma planta com muito luxo e, para alguns, transmitem uma boa energia. Se você gosta de cores fortes e plantas que marcam presença, o antúrio, sem dúvida, é a planta que você está procurando para compor o seu ambiente. Uma das principais vantagens em comprar o antúrio é que, se cuidando e aparando, ele pode ser usado para decorar apartamentos e casas pequenas. Como fazer muda de antúrio? Se você deseja plantar antúrio, você tem algumas maneiras de fazer isso. Isso é o método tradicional ou através da técnica de hidroponia.
Caso você não esteja entendendo nada, eu vou explicar mais de cada um detalhadamente. Mas o que você precisa saber de antemão é o seguinte: ambos são métodos comprovados de lidar com esta planta que, conforme o tempo passa, necessita ter frequentes manutenções e replantações de suas touceiras. Ficou confuso? Bom, não se preocupe. Vamos explicar com mais detalhe a seguir. Mas antes, se você ainda não deixou o seu gostei, aproveite a oportunidade. Vamos lá. Tem como plantar antúrio pela folha? Não. Não tem como plantar o antúrio pela folha, ou pelo menos não encontramos uma forma de fazê-lo em nossas pesquisas especializadas sobre a planta. De acordo com a internet, a forma tradicional de plantar o seu antúrio é através da retirada de suas touceiras, partes da planta localizada próxima ao caule e às raízes. Ao localizar e retirar uma parte, você começou o processo para fazer uma muda desta planta, que precisa de um vaso médio grande para se desenvolver. O ideal é que na hora de plantar a sua muda, você tenha uma terra com muitos nutrientes e a presença de vermiculita para que o seu antúrio consiga mais umidade. Como fazer muda de antúrio na água? Além desta forma de plantar tradicionalmente o seu antúrio, também existe outra maneira prática de fazer isso sem usar terra. Isto é a técnica de hidroponia. Ao contrário da forma anterior, você não irá colocar o seu antúrio em um vaso de terra, mas ainda irá repetir o processo de retirada das touceiras. Assim, se a sua planta estava na terra, você irá limpar o máximo das raízes, encontrar um vaso de vidro grande e adicionar água. Simples, não é mesmo? Contudo, a parte complicada é realizar a troca da água regularmente e a adição de fertilizantes para manter seus nutrientes. Quanto tempo vive o antúrio? Em nossas pesquisas por informações confiáveis, encontramos algumas respostas diferentes para esta pergunta, o que de fato é natural que seja assim. Afinal, o tempo de vida de um antúrio irá variar de acordo com as condições em que ele se encontra, onde em locais menos propícios possui vida útil curta. Mas, para sermos diretos, se bem preservado, um antúrio consegue viver por um período máximo de 6 semanas ou um pouco mais. Por isso, se você viu o nosso vídeo até aqui e está pensando em comprar o seu antúrio, você precisa saber como preservá-lo. Portanto, veja nossas últimas dicas agora. O que fazer para o antúrio se desenvolver? Um antúrio é um tipo de planta tropical que é considerado muito sensível pelos jardineiros mais experientes, devido às suas exigências para ter uma boa vida. Por exemplo, apesar de ser uma planta que necessita de sol, seu excesso também é nocivo para ela, assim caracterizando-se como uma planta de sombra parcial. Outro ponto importante a respeito do cultivo do antúrio é a sua necessidade de estar longe do frio, visto que também é sensível a algumas temperaturas. Claro, estes não são todos os fatores, por isso, separamos 3 dicas essenciais para você se tornar um cuidador profissional de antúrios. Primeiro, plantar em solo fértil. A primeira dica para fazer com que sua planta consiga se desenvolver é plantá-la em um solo fértil. Algo que pode ser muito óbvio para alguns, mas para iniciantes é algo que precisa ser mencionado. Para isso, o seu solo precisa de um total de 6 tipos de nutrientes, ou também conhecidos macronutrientes primários e secundários. São eles: potássio, cálcio, nitrogênio, fósforo, magnésio, enxofre. Caso você não saiba como criar um solo forte e com essas características, recomendo que você compre em lojas que vendem terras fertilizadas para plantação. Segundo, a nossa segunda dica para que você consiga plantar o seu antúrio da forma correta é aproveitar-se da umidade do ambiente em que você se localiza. Visto que o antúrio é um tipo de planta que necessita que o ambiente ao seu redor esteja molhado para poder criar raízes fortes e folhas belas. Além disso, uma das necessidades essenciais, que também está ligado à umidade do antúrio, é a quantidade de vezes com que ele é regado com água, o que, de acordo com nossas pesquisas, são no mínimo 3 regas durante a semana e 2 regas durante os períodos mais frios. Por fim, a nossa última dica, em a ver com a constância em que você irá adicionar novos nutrientes à terra, visto que o antúrio irá se manter por longo período na mesma terra. Dessa forma, o recomendado é que você alimente o antúrio constantemente com substrato correto em um período de intervalo de no mínimo 3 meses.
Existem outras alternativas para preservá-la utilizando matéria orgânica de frutas e outros complementos. Porém, recomendo que você pesquise muito a fundo para fazer corretamente. Nosso vídeo termina aqui. Se gostou, deixe o seu like, comente o que mais foi relevante para você e compartilhe este conteúdo com seus amigos.